Para um experimento, quantidades iguais de propan-1-ol e de ácido sulfúrico foram adicionadas em 2 reatores idênticos A e B, mantidos em temperaturas diferentes. Ao final das reações em cada reator, formaram-se um produto orgânico distinto e diferentes quantidades de água, conforme apresentado na tabela a seguir. E aí a questão pede para, considerando, no caso o reator B, para calcular a concentração inicial de propan-1-ol em gramas por litro, e aí depois pede para nomear o produto orgânico Y e classificar a reação, e depois a fórmula estrutural do produto orgânico X. Galera, isso daqui eu vou fazer assim, já que é muita coisa que está pedindo, eu vou escrever todas as reações orgânicas aqui, no caso que são 2 reações aqui, e aí depois a gente vai catando o que a questão está pedindo, tá? Então não sei se você está percebendo que eu tô trabalhando com uma desidratação. Ah, Marcelão, como que você sabe que é uma desidratação? É bem simples, ó. Tá vendo que a gente está trabalhando com um álcool, aí aqui o ácido sulfúrico, seria um catalisador, e aí a gente vai ter um produto orgânico e diferente quantidade de água que vai ser formada. Então isso daqui vem ser justamente uma desidratação, tá? E isso é reforçado pela menção das temperaturas, Então a gente tem álcool, a gente tem a saída de água, a formação de um outro produto orgânico, e essas temperaturas aqui indicam que vão ser 2 reações específicas. Então, no caso do reator A, que a temperatura está abaixo de 140 graus Celsius, a gente vai ter especificamente uma desidratação intermolecular, tá? O que seria uma desidratação intermolecular? Que ocorre entre moléculas. E essa que está acima de 170 graus Celsius, ela seria dentro da própria molécula, ou seja, seria intramolecular, tá? Uma desidratação desse tipo. Então vamos anotar aqui a reação. Então, primeiro, quem é o propan-1-ol? Então, o propan-1-ol é um álcool que tem 3 carbonos, o prop, apenas ligações simples, e no carbono 1 eu tenho a hidroxila alcoólica, tá? Então, ó, na desidratação intermolecular, que é entre moléculas, o que eu preciso considerar? Que a gente vai ter 2 moléculas de álcool reagindo, então eu vou colocar de uma maneira mais didática aqui para você entender, tá? Então, eu tô colocando aqui desse jeito, e nessa reação, então vamos colocar ali o catalisador e a temperatura, vou colocar aqui, tá abaixo de 140 graus Celsius. Então, a gente tem essa condição aqui. Então, o que a gente vai ter? Uma desidratação intermolecular, ou seja, é entre as moléculas. Então, essa desidratação aqui, o que eu estou marcando é o que vai produzir a água, que eu vou colocar aqui, ó, mais H2O. E aqui a gente vai ter como produto orgânico, que no caso seria o X, a gente teria esse camarada aqui, que é um éter, tá? Então, a desidratação intermolecular de álcool, a gente produz um éter. Então, esse daqui seria o produto orgânico X, tá? Eu vou colocar aqui para a gente poder não esquecer. Inclusive, a gente já respondeu essa pergunta aqui, ó. Apresente a fórmula estrutural do produto orgânico X. Acabamos de fazer isso, tá? Agora a gente vai fazer para o Y. Ó, acima de 170 graus Celsius é uma desidratação intramolecular, ou seja, é dentro da própria molécula. Então, a gente vai ter, e aí eu vou colocar de uma maneira didática, para você poder entender o que eu estou fazendo, ó. Eu vou colocar assim, ó. Aqui a gente tem a hidroxila alcoólica, e aqui eu vou dar a evidência a um hidrogênio aqui. Você que está vendo o vídeo está pensando assim, pô, Marcelão, mas aqui, ó, eu tenho 2 hidrogênios. Sim, eu sei que tem 2 hidrogênios, mas eu só estou evidenciando esse hidrogênio aqui para que você entenda de onde vai sair a produção da água, tá? Então, ó, maior do que 170 graus Celsius a temperatura, e aí a água vai ser justamente formada daqui, tá vendo? Então, a gente vai ter, já que o hidrogênio e a hidroxila vão sair, a gente vai ter o estabelecimento de quê? De uma, inclusive até eu puxei um a mais aqui, deixa eu tirar aqui e botar de novo, ó. A gente vai ter o estabelecimento de uma dupla ligação aqui para esses carbonos ficarem estáveis, tá? Então, esse daqui seria o produto orgânico Y, e aqui eu tenho a produção de água. Então, qual é o nome do produto orgânico Y, que tá pedindo, ó, nomeie o produto orgânico Y. Então, o produto orgânico Y é chamado de prop, de 3 carbonos, N, que como tá no carbono 1, eu não preciso representar aqui prop 1, eno, não preciso colocar, e O de hidrocarboneto. Então, esse daqui seria o propeno, esse é o nome do Y. E agora tá faltando a gente classificar, essa reação. Então, ambas as reações, elas são do tipo o quê? A classificação, tá, gente? Então, a gente tem uma reação de eliminação, tá? Em ambos os casos, a gente tem reação de eliminação, tá? Eu começo com um tipo de reagente e termino com 2 tipos de produto, ou seja, eu estou eliminando alguma coisa, tá? Então, lá na hora da resposta, a classificação que você escrever é eliminação, tá? Você escrever lá organizadinho para o corretor. Lembrando que eu estou fazendo meio desorganizado
utilizado aqui, mas é só para você entender a ideia e tal. E aí você pensa aí como que seria o padrão de resposta, tá? Tudo bonitinho lá para o corretor, enfim. E agora só está faltando fazer o cálculo da concentração inicial do propan-1-ol em gramas por litro. No caso, o cálculo é para o reator B, né? Então, existe uma estequiometria aqui da reação, né? Então, eu sei que a cada 1 mol do propanol, né? O propan-1-ol, né? Que é o propanol, eu tenho a produção de 1 mol de água, tá? Então, essa daqui é a estequiometria da reação. Então, 1 mol do propanol vai produzir 1 mol de água. E aí, a gente precisa ir na tabela periódica, pegar as massas molares e tal. E aí, se a gente for fazer o cálculo da massa molar da água, a gente vai chegar a 18 gramas por mol. Por quê? Porque eu tenho 2 hidrogênios e cada hidrogênio vale 1 grama. Então, eu vou ter 2 gramas e um oxigênio que vale 16 gramas, eu vou chegar a 18 gramas por mol. Então, acompanha comigo, ó. A estequiometria da reação diz que 1 mol de água vai ser, né, no caso, 18 gramas, né, que foi formado ali. E aí, 1 mol de propanol vale quanto? Então, vamos contar carbonos, hidrogênios, oxigênios. Então, o propanol eu vou ter o seguinte, ó. Deixa eu fazer aqui em cima para poder ficar melhorzinho pra gente ver, ó. Então, eu tenho 3 carbonos, é C3. Quantos hidrogênios? Ó, esse carbono da ponta vai ter 3 hidrogênios, esse aqui 2. Então, até agora 5. Com mais 2 aqui, 7. Com mais 1, 8. E 1 oxigênio. Então, é C3H8O. C3H8O, eu vou ter o quê? Aqui eu vou ter 3 carbonos. Como cada um vale 12, né? Então, eu vou ter 36 gramas de carbono, mais 8 gramas de hidrogênio, já que são 8 hidrogênios aqui, e um oxigênio que vale 16 gramas, né? Então, somando isso tudo aqui, a gente chega a 60 gramas por mol. Como ali só tem 1 mol, então 60 gramas de propanol vai produzir o quê? 18 gramas de água. A questão forneceu a concentração de água formada, que é de 36 gramas por litro. Então, eu vou ter 36 gramas de água proporcional a 1 litro, né? Então, qual seria a concentração aqui do propanol? Nesse caso, a questão está pedindo a concentração em gramas por litro, né? Que é o que está pedindo aqui, tá vendo? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou cancelar gramas de água com gramas de água e eu vou ter que X é igual a 60 vezes 36, aí vai ficar gramas de propanol por litro, tá? Então, isso aqui vai sair em gramas por litro, divide por 18. Então, eu vou ter assim, ó, simplificar 2 para 1, 60 vezes 2 vai dar 120 gramas por litro de propanol, tá? Então, essa daqui seria a resposta da primeira pergunta, que seria a concentração inicial de propan-1-ol em gramas por litro. Vai dar 120 gramas por litro. Bom, galera, então é isso, né? Encerramos aí a resolução de toda essa questão, meio que fora da ordem, né? Mas espero que tenha dado para você entender. Qualquer coisinha, né? Quando na dúvida, dá um pause, volta um pouquinho no vídeo, anota as informações que eu tô fazendo aí, que aí, criando um campo visual, você vai entender como que foi a estratégia de resolução, tá? Então é isso, galera. Questão resolvida.